Amém, queridos irmãos. Hoje nós vamos ler o domingo, a primeira semana do Alimento Diário. O título do Alimento Diário que nós estamos lendo é O Evangelho da Glória de Deus. E o título da semana é Reavivar a Chama do Dom de Deus. Amém. O ler com oração está em Lucas 12, versículo 49, que diz: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Ó Senhor Jesus, Senhor, nós sabemos que o Teu desejo, Senhor, é que cada um de nós, Senhor, e não apenas nós, Senhor, mas cada uma das pessoas dessa terra, Senhor, estivesse com o Seu Espírito queimando, Senhor, com que esse fogo que arde em nós, Senhor, pudesse se espalhar por toda a terra. Senhor, essa é a Tua missão, Senhor, esse é o Teu desejo, Senhor, que por meio de nós, Senhor, o Senhor possa cumprir o que deseja, Senhor, o Senhor possa ter o Seu fogo espalhado em toda a terra. Ó Senhor Jesus, nos usa, Senhor. Amém. Senhor Jesus, o título do domingo é A Missão de Jesus, lançar fogo. Querido leitor, chegamos ao último dia desta semana. Vimos que o fogo e a sarça podem unir-se. Você é apenas uma sarça, mas Deus precisa de você para queimar. Vejamos o que nos revela sobre a sarça este versículo. Com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, e da benevolência daquele que apareceu na sarça, que tudo isto venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. A palavra apareceu no hebraico pode ser traduzida por habitava ou morava. Deus morava naquela sarça. A sarça era a habitação de Deus. Aleluia! Deus não habita em casas feitas por mãos humanas. Ele quer habitar em nós. A sarça se tornou a casa de Deus. Agora, vou fazer uma correlação. No Antigo Testamento, a casa de Deus era o povo de Israel, simbolizado pelo tabernáculo e pelo templo, conforme lemos. Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós. Então, hoje, a casa de Deus é a igreja. No Antigo Testamento, Deus queria habitar em seu povo, mas como ainda não podia entrar neles como Espírito, ele habitava no tabernáculo, no meio deles. O tabernáculo aqui representa a casa de Deus, a morada de Deus. No Novo Testamento, a casa de Deus é a igreja. Portanto, até aqui vimos que em Êxodo, Deus morava na sarça, mas ao longo do Antigo Testamento, Deus passou a morar num tabernáculo, no meio do seu povo Israel. No Novo Testamento, Deus mora na igreja. A sarça, portanto, representa o povo redimido de Deus, em seu aspecto coletivo. Isso é tremendo. Vamos ler a última referência. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo, até a manhã. Assim era de contínuo. A nuvem o cobria e de noite havia aparência de fogo. Quando o povo marchava, a coluna de nuvem o conduzia. Mas quando o povo acampava de noite, o fogo ficava sobre o tabernáculo, sobre a casa. Ao conectar esses versículos, temos aqui uma sarça ardente gigante. Quando Moisés foi chamado, aquela sarça, comparada com esta, era uma sarcinha. O fogo queimava no deserto quando via o tabernáculo que representa todo o povo de Israel, a sarça. O povo de Israel era como uma sarça, pois estava cheio de espinhos e causou muitos problemas para Deus. Mas Deus amava aquele povo. À noite, de longe, o tabernáculo podia ser visto e sobre ele fogo ardendo. Era como uma gigantesca sarça ardente. No Novo Testamento, a igreja, a casa de Deus, também é uma sarça ardente. As pessoas nos olham de longe e nos veem como uma sarça, algo desprezado, sem poder político nem poder econômico, mas tem fogo. Para quem olha de longe, é um mistério. É como o tabernáculo sobre o qual estava o fogo. Hoje temos o Deus triuno queimando dentro de nós e sobre nós. Somos a sarça restaurada, redimida. Nosso Deus quer que o fogo que arde em nós se espalhe por toda a terra, como Jesus revelou. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. A missão de Jesus era lançar fogo, e por essa causa ele sofreu uma grande pressão naquele momento. Aquele homem, desprezado por fariseus e judeus, como uma sarça sem valor, tinha dentro de si o fogo e a glória de Deus, a qual foi nele manifestado no mundo da transfiguração. Jesus queria liberar a vida divina que estava nele para produzir seus muitos grãos, que somos nós. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado,
e quanto me angustio até que o mesmo se realize. Esse batismo se referia à sua morte. Quando João e Tiago pediram para se sentar um à direita e outro à esquerda de Jesus, ele lhes disse: Podeis vós beber o cálice que eu bebo ou receber o batismo com que sou batizado? Eles responderam que podiam, mas não sabiam do que falavam. Jesus queria que esse batismo se realizasse logo e sentia muita pressão, pois estava prestes a ser crucificado. No jardim do Getsêmani, Jesus estava muito angustiado, em profunda tristeza, porque sabia da responsabilidade que estava sobre si. Jesus queria liberar sua vida divina. Essa vida é o fogo que ele queria lançar sobre a terra. Esse fogo hoje é o Evangelho. Espero que todos nós sintamos essa pressão dentro de nós, que toda a terra queime com o fogo do Evangelho. Depois de sua morte e ressurreição, quando saiu do túmulo, Jesus estava aliviado. Sua vida divina havia sido liberada e o fogo se espalhou. No dia de Pentecostes, os discípulos pegaram fogo. Apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Naquele dia, o fogo desceu como línguas de fogo sobre os discípulos, e pela primeira vez o Evangelho foi pregado de forma pública. Podemos ver então que, por meio desse fogo divino, a sarça, antes maldita, foi redimida e transformada para ser a habitação de Deus. Isso é um resumo da economia, do plano de Deus. Somos uma sarça, mas Deus quer queimar em nós. Não deixe o inimigo apagar seu fogo. Mantenha viva a chama de Deus em você. Pergunta: como podemos lançar fogo na terra? Senhor Jesus. Amados, o desejo do Senhor é que o seu falar, o seu espírito se espalhe a todos. Assim como Moisés teve acesso a Deus por aquela sarça, o Senhor também deseja que nós tenhamos, que as pessoas tenham acesso a Ele por meio de nós. Quando o Senhor disse que queria que a terra estivesse ardendo e a desejava que já estivesse, é porque Ele deseja que o Espírito dele se manifeste para as pessoas. O desejo do Senhor é que o fogo do Espírito não fique apenas em nós, mas se espalhe para todas as pessoas. Então, assim como aquela sarça, que foi a expressão de Deus ali naquele lugar, porque Deus habitava nela, e por meio dela Moisés pôde vê-la e tocar no Senhor, e sentir o Senhor, e receber o chamado do Senhor, o Senhor também deseja que nós sejamos canais, assim como essa sarça foi, né? Ele deseja que nós sejamos como ela, a habitação de Deus, como ela foi naquele momento. Hoje o Espírito do Senhor habita em nós. E o desejo dele é que as pessoas possam, por meio de nós, se conectar a Deus. Nós somos, hoje, sacerdotes, né? As pessoas, antigamente, iam até o sacerdote para poder, com que seus pecados fossem perdoados, para que o sacerdote levasse os pecados perante o Senhor, para que fossem perdoados, e para que as pessoas pudessem sentir o Senhor. O único momento que elas sentiam isso era quando elas estavam ali com o sacerdote. Mas hoje, nós somos sacerdotes das pessoas, né? Somos sacerdotes que levam as pessoas a Deus. Então é isso que nós precisamos fazer. Cada uma das pessoas que existe próximo de nós, é nosso dever levar fogo a elas, né? Levar o Espírito a elas. Então, que nós possamos ser como essa sarça, né? Estar aptos também para ser usado e disponíveis, principalmente disponíveis. Porque o Senhor deseja que nós sejamos aptos, mas antes de tudo, Ele deseja que nós sejamos disponíveis, né? Porque se nós estivermos disponíveis, até mesmo uma sarça, né, pode ser usada pelo Senhor. O Senhor que já usou tantas coisas, né? O Senhor que usou uma sarça, o Senhor que usou até uma jumenta para falar, né? O Senhor deseja hoje de nós a nossa disponibilidade e o nosso querer. Se nós quisermos ser usados pelo Senhor e estivermos disponíveis, Ele vai nos usar. Senhor Jesus. Amém. E respondendo à pergunta de hoje, como podemos lançar fogo na terra? É sendo canais do Senhor, é estando disponíveis. Se nós estivermos disponíveis ao Senhor, Ele vai nos usar. Amém, amados. Um ótimo domingo a todos. Um bom dia. Jesus é o nosso Senhor. Amém.